Estamos no ar, ao vivo, hoje numa tarde muito especial. Opa, a vinhetinha entrando aqui. Meu nome é Márcia Bueno, a minha amiga de bancada. Daniele Moura. Daniele está aí recebendo agora, neste momento, várias mensagens. Pedimos que vocês compartilhem, o programa já começou, né, Dani? Sim. A Dani vai passando as perguntas para vocês, nós estamos muito felizes, uma tarde ensolarada aqui em Barueri. E vamos lá, primeiro nós queremos fazer um agradecimento ao Empório dos Sonhos, na pessoa da Ivanete de Lima Ferreira, que esteve conosco no programa a semana passada com a doutora Adriana. Muito obrigada, Empório dos Sonhos. E segue aí o telefone de vocês, gente, 97158-8569, tá? Depois vai estar embaixo o telefone do Empório dos Sonhos. Ligue, prestigie essas mães guerreiras aí, tá bom? Nós também queremos deixar aqui, informar para vocês que nós estamos verificando toda a parte técnica do programa junto com a TV Barueri Live, para que a gente possa ter intérprete de Libras. Então vai ter novidades nos próximos programas para melhorar aí e fazer com que realmente seja acessível a todas as pessoas. Vamos lá? Hoje nós estamos recebendo aqui com muita honra o médico Dr. Frederico Félix, médico psiquiatra. Dr. Frederico, ele é formado pela Universidade FAMEP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele é pós-graduado em psiquiatria. Agora ele trabalha na Prefeitura de Jandira, no Hospitais em Barueri, no HCJ, especialidade de Jundiaí. Ele tem um consultório em Alphaville, trabalha com telemedicina e está aqui hoje. Incrivelmente! Depois de tudo isso, o doutor Frederico arrumou o tempinho dele para vir aqui nos ajudar no intuito do programa, que é passar informação para vocês e todos nós aprendemos juntos. Seja muito bem-vindo, doutor Frederico Félix. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui com vocês e eu aceitei esse convite com muita alegria e com muita gratidão. É sempre bom poder contribuir com informação e dividir conhecimento que a gente tem. Ó, tá vendo? Nós que agradecemos, é uma honra, né? E assim, a gente tem várias perguntas, já estão chegando várias perguntas. E assim, uma pergunta que não quer calar, para entendermos melhor. Quais são os sinais, doutor Félix, que a gente tem que ficar alerta de que é chegada a hora da gente visitar ou um psicólogo ou um psiquiatra? Porque tem muita gente em casa, esse mundo que a gente vive tão corrido, né? A gente fala muito em depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Quando que as famílias podem falar, opa, eu acho que tem alguma coisa que não está dentro do controle, eu preciso uma orientação? Essa pergunta ela é bastante abrangente. Nós, na psiquiatria, levamos muito em consideração o tempo de sofrimento do paciente e a queda do rendimento, né? A queda da funcionalidade desse paciente. Então, muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, sinais de uma depressão que está se instalando, a gente tem que perceber por pelo menos 2 semanas que aquela pessoa está bem diferente. Está com o humor deprimido na maioria dos dias, na maior parte dos dias. Tem uma sensação de anedonia, que é uma perda de interesse e prazer em atividades cotidianas. E aí depois tem uma outra gama de sintomas que podem estar presentes. Alteração de sono é muito comum, alteração de apetite, uma anergia, que é falta de energia para realizar as atividades, uma avolia, que é falta de vontade para realizar as atividades. Isso já é um alerta. É um alerta. E muitas vezes o que acontece? As pessoas começam a confundir com preguiça. Fulano não quer nada com a vida. Você tá com frescura, né? Porque antigamente a gente falava assim, não, eu tô na fossa, né? Eu tô de fossa, tô triste, tô angustiada. Tinha isso, não tinha, parecia que não tinha tanto essa demanda, né? Falando da depressão. Já era sinais, provavelmente. Sim. E então, para nós, os sinais cardinais são o tempo de sofrimento do paciente e a quantidade de perda de funcionalidade que ele começa a apresentar, né? Uma mudança de comportamento. Olha, ele gostava muito de conversar com os amigos, de sair, agora não sai mais, parou de falar, só quer ficar sozinho, né? Tá muito isolado, ou não tá dormindo, ou tá dormindo demais, né? Ou tem insônia ou hipersonia, né? Então, até chegarem aqueles sinais mais
graves, né? Você fala, nossa, o paciente está falando em suicídio e tal. Tem um caminho longo, né? E quanto mais cedo a gente consegue fazer esse diagnóstico, melhor. Ou seja, a observação do comportamento de quem está em casa. E também isso acontece não só com adultos, né? Com criança também, né, doutor? Muito. Infelizmente, a gente está tendo bastante casos de crianças com transtornos psiquiátricos. Né? Certo. A mãe tem que ficar bem interagindo, buscando tirar ele dessa situação e analisando essa melhora. Se não melhorar, é bom procurar essa ajuda, então. Sim. Atualmente, por conta dessa exposição muito grande às mídias digitais, muitas vezes a criança é exposta a coisas que ela não deveria ser exposta naquela idade, pode ser influenciada negativamente por pessoas mal intencionadas, pode sofrer cyberbullying, né? Tem um acesso assim muito irrestrito e limitado, às vezes, a alguns conteúdos que podem acarretar transtornos psiquiátricos. E a pessoa começa a assistir, às vezes a mãe nem está vendo, né? Não está acompanhando o que está no celular, né? E vai causando mudança nesses comportamentos, né? E nesse caso da depressão, doutor, foi diagnosticado. Quando a gente fala em depressão, a gente sempre vê muito falar em medicamentos, né? Controlados, quais os que são mais utilizados e quais os problemas que eles podem acarretar a longo prazo, se existe esse time de você falar agora a gente vai devagar, vai ponderar, existe isso? Os tratamentos eles são muito individualizados, né? Então, quando você analisa um paciente e você institui uma terapêutica, aquela terapêutica ela é muito direcionada para o caso do paciente. Alguns pacientes com mudanças de estilo de vida, psicoterapia, exercício físico, mudança de alimentação, conseguem superar os sintomas mesmo sem medicação. Seria o ideal, né? Mudanças de hábitos, né? Mas se a medicação precisa ser introduzida, na maioria dos casos ela é muito bem-vinda. Atualmente as medicações antidepressivas ou para tratamento de ansiedade costumam ter poucos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são restritos a um período de adaptação ao medicamento, de 7 a 14 dias mais ou menos. E em mais ou menos uns 30 dias a medicação já começa a fazer o efeito desejado, né? Então, em termos de efeitos colaterais no longo prazo, a pessoa precisa usar por muito tempo e a gente faz um acompanhamento com exames laboratoriais para avaliar principalmente função hepática, função renal, que geralmente é o local onde esses medicamentos são metabolizados. Mas então isso é extremamente importante, você ter esse acompanhamento, não ir só no psiquiatra, pegar o remédio. Não ficar só renovando receita. Isso, então esse acompanhamento com esses exames paralelos, que são indicadores de que o organismo está bem, não está sendo bombardeado, né? E tá essa evolução, melhorou, e a principal que o senhor falou as atividades físicas, a alimentação, mudar a rotina, né? Sim. Tudo isso é muito importante, né? Espiritualidade também já está comprovado por estudos que as pessoas que são mais espiritualizadas estão mais protegidas contra sintomas de depressão, contra sintomas de ansiedade. Essas pessoas, mesmo que adoeçam, têm uma chance melhor de conseguirem se restabelecer. Então, eu não estou falando de religião em si, né? Estamos falando de espiritualidade, alguém que consegue encontrar um sentido de transcendência, de motivação, de propósito maior, né? Então, esse tipo de pessoas estão mais protegidos do que quem simplesmente não acredita em nada, né? A ciência e a medicina caminhando junto, e junto com a espiritualidade, com Deus, e tá todo mundo... O nome que você quiser dar para essa coisa que transcende, que dá sentido à vida, isso protege. Já foi cientificamente comprovado. O remédio não é só medicação, né? Pois é. Doutor, tem uma pergunta que tem diferença entre dependência, vício e a necessidade do medicamento? Porque a gente vê casos que se tornam dependentes do medicamento. A pessoa já saiu dessa fase da depressão, ela já voltou nas suas atividades cotidianas, ela já está com os amigos, ela já está saindo na rua, mas ela tem uma dependência desse remédio, achando que sem ele ela não vai conseguir.
isso ainda está dentro desse tratamento ou realmente ela poder ter esse comportamento é um indicativo de que ela ainda precisa desse acompanhamento? Infelizmente, a gente ainda pega bastante casos de pacientes dependentes de alguns medicamentos. As medicações que mais têm potencial de causar dependência são os benzodiazepínicos, entre eles o Rivotril. O Brasil é o país que mais consome Rivotril no mundo. E é mais barato, né? O Rivotril não é barato. Caro, não isso é também dá um certo incentivo, né? Nós não somos o país que mais consome calmante, mas nós somos o país que mais consome Rivotril. Então, infelizmente, é muito comum a gente ver isso, né? O paciente chega no consultório e fala, doutor, eu estou tomando Rivotril. E você pergunta, mas quem te prescreveu? Eu comecei tomando da minha avó, e aí depois eu peguei com o meu vizinho, e aí tem uma farmácia lá perto de casa que eu compro sem receita, e isso aí realmente pode causar dependência e é difícil de você fazer a retirada dessa medicação. Tem que ser uma retirada gradual, tem que ter o acompanhamento do especialista, por conta dos efeitos colaterais que pode gerar, né? A parada abrupta do uso dessas medicações, se o paciente já é dependente, pode ter efeitos colaterais terríveis. Exatamente, isso é uma das questões que eu ia fazer agora. As dosagens, quando a gente fala em mudança de medicamento, até para substituir, às vezes esse não está indo bem, a gente vai para um outro, para tirar aquele, precisa ser tipo 0,25 a cada 15 dias, baixando gradativamente, Sim, né? gradativamente. Se a pessoa tira, tipo, a partir de amanhã estou livre desse medicamento, não vou mais tomar. Se ele for um remédio controlado, doutor, por favor. Sim, e do mesmo jeito que a gente faz uma introdução gradual da medicação, o paciente chega e a gente acredita que ele precisa tomar um remédio, nós não vamos entrar com a dose mais forte, nós não vamos entrar com a dose mais alta. A gente vai fazendo uma dosimetria gradual, lenta e acompanhando esse paciente enquanto a gente faz a introdução até a gente chegar num lugar onde o paciente esteja ótimo, né? Ou seja, mais próximo possível da sua normalidade ou na sua normalidade. E aí quando a gente chega nesse patamar, ali nós mantemos o paciente medicado durante certo período e depois fazemos a retirada gradual. Entendi. Então a gente está falando... Desmame, né? Desmame. Tem perguntas chegando aí de mãe? Não tem, mas olha, tem uma participação muito boa aqui. A Rosângela Paz, da Alfabetização Sensorial, que estará conosco aqui dia 13. Se agendou muito aqui falando que é muito importante esse assunto, sobre a espiritualidade, tratamento. Parabenizando aqui o Dr. Frederico, a Gilda, a Mari. Vamos participar. Se tiverem perguntas, podem mandar. Doutor, quando a gente fala em depressão, tem algumas coisas que eu não sei se andam junto, isso o senhor pode explicar para a gente. O transtorno de síndrome do pânico, que muita gente fala, né? Nossa, eu estou com pânico de sair de casa. Tudo isso começa numa depressão ou não tem nada a ver, ou uma chavinha que vira? Como que isso desencadeia? Não necessariamente começa com depressão. Os transtornos ansiosos estão num braço de diagnóstico e a depressão está num outro braço, né, nos transtornos de humor. Infelizmente, como em qualquer outra condição médica, às vezes o paciente tem comorbidades, ou seja, ele pode ter as duas entidades juntas. Assim como alguém pode ser hipertenso, diabético, dislipidêmico, o outro paciente da psiquiatria pode ter depressão e pode ter sintomas ansiosos. Pode ter depressão e pode ter alguma fobia específica, né? Pode ter depressão, pode ter síndrome de pânico. Tá? Mas então, quando a gente vai fazer o diagnóstico inicialmente, a gente tenta nortear para ver se é uma coisa ou outra, mas essas coisas podem coabitar no mesmo sujeito. Porque o síndrome do pânico é da taquicardia, né? A pessoa não consegue sair de casa, às vezes para até de dirigir, né? Os sintomas são muito variados. Nos transtornos ansiosos, o que a gente tem de peculiaridade é que o paciente se queixa de uma gama muito grande de sintomas físicos. E isso muitas vezes leva ele a muitas especialidades até ele conseguir chegar no psiquiatra. Por quê? Me dá um ataque cardíaco. Eu tenho dor no peito. Tô com falta de ar.
tô com dor nas costas aqui, parece que tem um caminhão em cima do meu peito. Eu comecei a tremer, doutor, e comecei a suar, e aí a minha pressão oscilou, desmaiei, fui parar no pronto-socorro todo distônico, não conseguia falar, achei que estava tendo um AVC. Sim, Muitas vezes ele chega no psiquiatra e fala, doutor, eu estava indo no pronto-socorro todo dia. E aí chegava lá, fazia exame, dava calmante, o plantonista já me conhecia, falava, você não tem nada, você... Né? Você está aqui de novo, já fez exame, né? E aí até o paciente conseguir compreender, né, ou ser orientado de que aqueles sintomas fazem parte de um transtorno ansioso ou de uma crise de pânico, pode levar algum tempo. Tá, então... Tem uma pergunta até, viu? Que a ansiedade não leva à depressão? A Rosângela Paz pergunta. Uma coisa não necessariamente leva a outra, mas como o paciente pode começar a ter muito prejuízo nas suas atividades cotidianas, isso pode gerar uma depressão. Por exemplo, ele está tendo crises de ansiedade no seu trabalho. Ele chega no trabalho e começa a tremer, começa a chorar, não consegue desempenhar sua tarefa, começa a faltar ao trabalho, e aí começa a se instalar aquela sensação de menos-valia, de inadequação, de vergonha, eu não consigo ir, não sei por que eu estou sentindo isso, não aconteceu nada comigo, eu estou tendo essa crise no meio do meu trabalho, é porque eu não sirvo para nada, é porque eu não consigo, e aí pode sim gerar uma depressão. Mas isso aí não é uma condição obrigatória, tá? Uma coisa não obrigatoriamente leva a outra. Por exemplo, numa situação dessa de confinamento em que nós estamos, Covid, né? Como é que está isso? Pode ser. Conta um pouco pra gente aí. Estamos chegando na psiquiatria, no meio psiquiátrico, a gente está dizendo que estamos chegando na quarta onda agora, né? A quarta onda seria, agora a gente está começando a lidar com as consequências desse distanciamento social, nós estamos começando a lidar com as consequências das pessoas que ficaram viúvas, das pessoas que ficaram órfãs. Eu já começo a atender no consultório pessoas que ficaram viúvas, esposas ou esposos. Eu já começo a atender pessoas que perderam um filho, um avô. Então, emprego. Isso aí, quando começou a pandemia, os psiquiatras já estavam prevendo, né, que a gente teria um cenário parecido com um pós-guerra, depois da instalação do Covid. Não deixa de ser também, né? Porque o confinamento... Morte, perda de derrocada financeira, perda de entes queridos, o medo, né? Noticiário, né? O tempo todo noticiário. bombardeando, né? No mundo, as pessoas ficam... E dá até, né? Você começa a ouvir, meu Deus, né? Onde nós... Eu tenho que manter o equilíbrio, né, doutor? Sim. Manter o equilíbrio, fazer atividade física, melhorar o humor, tentar desviar o foco desses problemas. Diminuir o tempo de tela, né? Se você está em casa, não ficar o tempo todo assistindo televisão e muito menos o noticiário. Né? Ter um tempo para você interagir com família, mas como você já está mais tempo ali junto com essas pessoas, também respeitar o tempo em que você quer ficar sozinho. Né? Você não precisa fazer todas as atividades junto com a sua família o tempo todo. Agora eu quero ver TV, agora eu quero fazer um exercício, agora eu quero meditar, agora eu quero jogar videogame. Né? Então ter uma rotina mínima, ter os momentos juntos e ter os momentos também de intimidade. Se possível tomar um sol, né? Se possível tomar um sol, com certeza. Porque acontece que a Covid também, ela trouxe algumas coisas que estavam meio perdidas também nessa vida corrida da gente. A família de novo, né? Sim. No lar, né? A família, o marido, às vezes já online trabalhando, né? E a mulher, ele observando o dia a dia da esposa e do filho, a esposa observando o trabalho do marido. Eu acho que isso também é um momento que a gente tem que aproveitar, pegar o limão e fazer a limonada, né? Falar, nossa, que bacana a gente poder estar junto, resgatar, almoçar junto, acordar, né? Isso também melhora, né, doutor? Sim. Esse momento realmente traz essa reflexão e é muito interessante isso que você falou, por conta de que até alguns dias atrás eu fiz uma live falando de coisas que podiam florescer, né, de acontecer de boas
no meio desse momento tão difícil e complicado. Né? Tem coisas que podem acontecer de positivas. Tem uma pergunta de uma mãe aqui, a Regina, a Suelen Regina, ela tem um filho especial e pergunta se ele pode ter depressão e como saber. Eu não sei a idade do filho, mas às vezes pode ser que tenha aí uma dúvida se criança tem depressão. Pede pra Regina teclar de novo e mandar aí a idade pra gente. Dependendo de como for o comportamento dessa criança, o que a gente vai ter que perceber é alteração no comportamento. A criança, quando manifesta depressão, os sintomas são parecidos com o do adulto. Só trocando algum sintoma que é de humor deprimido por irritabilidade. Às vezes a criança pode ficar muito irritada, né, muito nervosa, então ela fica mais agressiva, mais arredia, ao invés de ficar com um humor deprimido propriamente. E como a criança não consegue muitas vezes articular essa coisa, né? O que você está sentindo? Ela não vai falar, eu estou triste, eu estou, né, angustiado. Mas você vai perceber mudança de comportamento, né? Às vezes fica com um comportamento mais embotado, né? Ou seja, menos responsivo, pode perceber diferenças na alimentação, pode perceber que ficou mais isolado, né? Tá mais ou menos agitado. Nada como a mãe para identificar. Nada como a mãe para identificar. É o que eu falo, a mãe tem aquele feeling, quando ela percebe que alguma coisa está saindo um pouco do trilho, tem que ligar o alerta e procurar alguma ajuda. E você me falou isso dessa mãe, e a gente fica pensando nos nossos filhos especiais, que tem aquela rotina, né? No caso o meu é autista, que tem aquela rotina de terapia, por ser autista já tem todo aquele padrão de rotina, de levantar, e que se não for bem articulado, conversado, antecipado, mudou rotina, muda comportamento. Tem o pessoal falando que a geladeira é o amigo aqui da gente. Verdade, o lugar mais frequentado da casa está sendo a cozinha. Ninguém sai da cozinha. Então, doutor, nesse caso dos nossos filhos, aí eu já estou falando do meu e já estendo aí para uma gama de pessoas que estão assistindo, que também tem filhos com alguma deficiência, no caso o meu é autista, e tem essa rotina. A gente sabe que pagou tudo, né? As terapias, principalmente as sensoriais, que eram excelentes para manter, né, eles focados, mais equilíbrio e tal. Como é que está o consultório? Como é que a gente consegue reestruturar essa ausência de estar lá fora, controlar o medicamento, porque eles ficam irritados, né? Tem muito relato de criança que era um autismo leve e que se tornou moderado, né, nessa Covid, né, por falta de todo esse acompanhamento. Esse momento que nós vivemos, ele está exigindo muita adaptação, né? Muito jogo de cintura dos pais, dos cuidadores. E o contato com o médico não deve ser interrompido, né? Atualmente a gente tem esse recurso da telemedicina, o Conselho Federal de Medicina liberou as consultas à distância, o Conselho Federal de Farmácia liberou a prescrição de medicamentos, mesmo que controlados à distância. Você não precisa hoje em dia nem imprimir a receita, você recebe a receita por SMS, vai até a farmácia, é gerada uma assinatura digital e você consegue retirar a medicação mesmo que ela seja controlada. Olha, gente, essa informação é super importante. Você que está assistindo isso, viu o que o doutor falou, compartilhe agora esse programa para os seus amigos, para a família, porque essa informação, a gente tem informação de que não estava renovando, precisava ir com a receita lá atual, né? Mas essa informação de você receber e poder ir nas farmácias... Vai com o celular na farmácia e retira a medicação. E com relação a pacientes que apresentam piora, infelizmente é esperado, porque ele é um ser humano como qualquer outro. Né? Nós todos estamos sendo afetados pela pandemia em alguma maneira. Né? Então, o tratamento ele é dinâmico. Se o paciente agitou mais porque perdeu as atividades físicas, perdeu a rotina, teve mudanças no ciclo da terapia dele, muitas vezes é a hora da gente fazer um ajuste na medicação para compensar esse momento, a gente conseguir atravessar essa fase e depois, quando nós sairmos dela e voltar à rotina, a gente faz a dosagem para baixo novamente. O tratamento é dinâmico.
Não, porque a Covid é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Está sendo difícil para os típicos, para os atípicos e também para as mães, para as famílias, que de repente nós mães e pais, quando eu falo mães, é pais também, a família, né? A gente se tornou professora, psicóloga, fono, TO, sensorial, cozinheira, nós estamos fazendo de tudo, né? E assim, o que eu percebo, eu vou falar por mim, pelo meu filho, engraçado, meu filho está bem mais tranquilo. Nossa. Bem mais tranquilo, está cooperando na cozinha, enxuga a louça, está bem mais centrado. Essa rotina também, às vezes, pode ser prejudicial, não pode? Uma rotina muito... que a gente sai de segunda a sexta, né? Tem terapia todos os dias, escola, tudo. Isso também pode fazer um efeito ao contrário, deixar eles mais ansiosos. Sim, ele é uma pessoa como qualquer outra. Nossa, então, ele está tão relaxado, doutor, que tá super... Essa é a rotina que para ele talvez seja mais confortável, é a que ele mais gosta, é a que ele mais se adaptou. O meu filho, o Enzo, ele já tomou a Risperidona, né? Sim. Se eu podia falar um pouquinho da Risperidona, porque... Antes de entrar na Risperidona, eu vou falar a idade aqui do filho da Suelen Regina, 22 anos, então não é criança. Sim. Então, não sei qual é o diagnóstico. Pode apresentar bastante mudança no comportamento, mesmo que seja um déficit intelectual grave, um retardo mental grave, o paciente muitas vezes, quando ele tem esse tipo de deficiência, e ele está bem, sem transtornos de depressão, ansiedade, ele é tranquilo, ele coopera, mesmo que ele não fale, ele faz os sinais, os gestos dele, e você percebe que ele está bem. Né? Caso contrário, você percebe o quê? Uma diferença no comportamento. Está mais agitado, ele tá com mais estereotipias, está menos colaborativo, vai chegar na hora de comer, não come, vai chegar na hora do banho, briga mais, vai chegar na hora de dormir, não consegue, não fica irritado, ou não quer sair de casa, ou só quer ficar fora. Então o ponto cardinal aqui é observação do comportamento. A Rosa até comentou aqui que o filho dela tem 14 anos e está amando ficar em casa. Estão amando, gente. Que coisa. A gente tem que aproveitar essas coisas boas aí da minha vida e aproveitar. E assim, é bacana, porque a gente vê um crescimento, né? Porque no dia a dia é tão corrido, você pega, sai, né? As mães também, muitas utilizam o transporte público. Então, tudo isso também chega uma hora que cansa, né? Sim. Cansa, porque você vai, tal, daí entra na sala, faz a terapia, depois volta para casa, às vezes tem 2, 3 terapias no mesmo dia, em locais diferentes. Isso também causa uma certa irritabilidade também, né? Sim. E isso você está falando de um tratamento padrão ouro, né? Esse tratamento que você está falando que você dá para o seu filho não é qualquer um que consegue. Ainda bem que você tem essa condição. Mas, de fato, essa quantidade de atividades também pode gerar um aqui na cidade, fator estressor. A gente tem aí, ele está na PAI Barueri, né? Então ele já tem o diazinho dele da PAI, mas também tem a STPD, né? Tem o CAPS, eles têm bastante atividades aqui por Barueri, né? Tem o Credita, do Matraca, tem a ecoterapia em Barueri. Barueri é uma cidade privilegiada. Não é? O senhor está aí lá, você está em algumas outras cidades aqui do entorno, o senhor sabe. Então, assim, a vida aqui do pessoal do Barueri aqui é corrida. Doutor, quando a gente fala em depressão, a gente estava falando, não sei se a mãe, no caso da mãe, é o caso de uma criança que tem alguma disfunção, mas 22 anos, eu vejo muito também depressão em adolescente, né? A gente fala em criança, mas adolescente como é que está isso, um fator de 10 anos para cá, por exemplo? Muito interessante esse seu questionamento. No último Brazilian Journal of Psychiatry, a revista brasileira de psiquiatria, na última edição, saiu justamente uma matéria sobre o aumento dos casos de depressão, de automutilação e suicídio em pacientes menores de 10 anos de idade. E que não tinham nenhum sem problema. comorbidade, sem deficiência. Pessoas típicas sem deficiência. Eu vejo, porque a gente comenta, né? A gente escuta muito. É muito triste, né? Uma pessoa, né? Aqui, nós temos uma estatística de que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. Então, só perde para a violência. Nossa.
São muitas pessoas que cometem e a gente não sabe, né? Esses casos muitas vezes ficam subnotificados. Mas a depressão e os transtornos psiquiátricos na população adolescente são um problema real e precisa ser encarado com muita seriedade. Doutor, uma pergunta também, são várias perguntas, gente, a gente está tentando fazer assim, as perguntas, mas tem bastante. Transtorno bipolar, dá uma pincelada um pouquinho, porque a gente falou já um pouquinho de depressão, síndrome do pânico, né? No transtorno bipolar, tá? O transtorno bipolar está dentro da família dos transtornos do humor, né? Onde também está o transtorno depressivo maior e transtorno afetivo bipolar. Tem a ciclotimia e tem a distimia, né? Essas quatro entidades estão dentro dos transtornos do humor. O transtorno afetivo bipolar é uma doença grave. O diagnóstico não é fácil, é um diagnóstico difícil, pode demorar até 10 anos para ser fechado esse diagnóstico. Porque às vezes o paciente aparece no consultório e ele está com mais sinais de ansiedade. Então você vai, trata a ansiedade, ele melhora mais ou menos e tudo bem. Passa mais um pouco de tempo, apresenta sintomas depressivos. Você vai, trata a depressão, ele melhora mais ou menos e toca. Até você conseguir chegar ao diagnóstico correto, para fazer a introdução de um estabilizador de humor, muitas vezes associado com um antipsicótico atípico, pode demorar algum tempo. Na bipolaridade, uma figura de livro, tá? Para ficar fácil de entender, na bipolaridade o paciente precisa apresentar um episódio pelo menos de mania. O que é mania? Passar pelo menos 7 dias com um humor muito elevado ou muito irritável. Muitas vezes essa pessoa começa a ter gastos excessivos, aumento de libido, exposição a situações de risco, um pensamento acelerado, uma fala acelerada, uma sensação de grandiosidade e uma perda de noção da realidade, mas da realidade no sentido de que, por exemplo, ela pode dizer, olha, eu sou amigo do presidente, eu vou pegar meu cartão de crédito aqui, a Xuxa me ligou, eu falo 25 idiomas, eu estou em contato aqui com o presidente e eu posso fazer o que eu quiser. Eu já tenho um plano, eu fui lá na concessionária, comprei a BMW, vai dar tudo certo, eu vou pagar as prestações e tal, eu sou muito bonito, eu vou sair à noite, vou fazer sexo com todo mundo. Então ele fica muito acelerado, o comportamento muda demais. E uma realidade que não existe. Fica numa realidade que é só dele. Para ele, tá tudo bem. Todo mundo tá errado, né? Todo mundo não sabe nada, ninguém sabe nada. Eu tô fazendo investimentos aqui maravilhosos, vocês vão ver que os ganhos vão ser fantásticos. Eu vou abrir uma empresa. E ele convence. Se você não é uma pessoa treinada, ele pode te convencer. Sim. Mas isso também não está muito próximo, posso estar falando besteira, hein, doutor? Né? Eu fiz administração, não fiz medicina, mas muito próximo da esquizofrenia? Essa realidade que ele inventa, que ele... Na verdade, não. Não? Não, na verdade são entidades bastante distintas. Entendi. Na esquizofrenia, eu acho que o que você está tentando fazer a correlação é uma coisa chamada delírio. Né? Onde o paciente de fato cria aquela realidade, para ele conta uma história, né? Olha, estão me perseguindo, alguém está olhando para mim, lá em casa colocaram câmeras, eles estão, meu celular aqui, eles estão me vigiando, né? E também os sintomas psicóticos, né? Muitas vezes o que o paciente vai apresentar são alucinações. Majoritariamente alucinações auditivas. E nesses dois casos, a parte dos medicamentos é fundamental. Né? No caso da mania, muitas vezes não só medicação, mas também em período de internação, porque o paciente, até a medicação começar a fazer efeito, essa é uma peculiaridade das medicações psiquiátricas, né? Elas não começam a fazer efeito imediatamente. Então, até começar a fazer efeito, esse paciente pode precisar de um período de internação para ele ficar protegido. Se ele não estiver protegido, ele pode representar um risco para a própria vida dele, para a vida de outras pessoas, para o patrimônio. E no caso tanto do bipolar quanto da esquizofrenia, a gente tem algum estudo em relação a qual é esse gatilho? Porque quando começa isso, se já é uma coisa da pessoa, vai desenvolver ou não? São duas entidades na psiquiatria que têm um forte canal genético. Então, dificilmente você vai ter só um esquizofrênico ou só um bipolar na família.
Né? Se aparecer um diagnóstico ali, eu tenho um tio bipolar, você tem que ficar de antena ligada porque na sua família corre o gene da bipolaridade. Hoje em dia, na psiquiatria, a gente fala muito em epigenética. O que significa isso? Você ter uma genética favorável para a instalação da doença. E o que é o EPI? O EPI são os fatores externos. Né? Então, se sofreu abuso ou trauma ou abandono na infância, se teve exposição a álcool ou drogas, isso podem ser os gatilhos para um primeiro... Fatores ambientais. Fatores ambientais. Fala, né? Eles podem ser os gatilhos para um primeiro surto psicótico, para um primeiro surto maníaco. Né? Bom, tem uma pergunta aqui mais relacionada sobre a síndrome de burnout. O aumento do índice por conta do home office, a Andréa Schwartz pergunta. Sim. O burnout ele não tem um diagnóstico formal, né, no DSM-5, mas é uma entidade que a gente está percebendo cada vez mais, né? Um excesso de exigências no trabalho e acaba causando uma estafa e o paciente colapsa, né? Ele não consegue mais trabalhar e geralmente os sintomas que ele manifesta são mais positivos. Sintomas positivos que eu quero dizer são esses sintomas físicos, né? O tremor, o formigamento, a falta de ar, os desmaios, as síncopes no trabalho, muitas vezes náusea, vômito. E impede de continuar a desenvolver o que não consegue trabalhar. Não consegue mais trabalhar. Não consegue trabalhar, começa a faltar, começa a cair de desempenho. E muitas vezes nessas faltas de queda de desempenho ele vai ser mais cobrado, né? O chefe vai pegar mais no pé dele e ele vai piorar mais ainda. Nesse mundo que a gente vive hoje, onde é pressão, cobrança, meta, time, você tem que me entregar, a gente está conectado o tempo todo aí na telinha, no computador, né? Tudo é muito rápido, a informação chega muito rápida, né? Antigamente se mandava carta, escrevia, esperava 3 dias, 1 mês para chegar, as pessoas eram mais tranquilas, você não acha? Muito mais. Agora é meia-noite, alguém já te manda um e-mail falando, olha só, fulano, amanhã você tem que entregar tal coisa, né? E você já perde o sono. Você já perde o sono. Aí já começa a desencadear tudo, todos os fatores. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente, déficit de atenção. Déficit de atenção também é um diagnóstico que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer, por conta de que, se ele é feito na juventude, a gente tem que tentar evitar a hipermedicalização dos pacientes, né? Então, hoje em dia, o que pode acontecer, um fenômeno que a gente percebe, é que se a criança não está colaborando muito na sala de aula, uma criança atípica, a professora ou alguém já fala, olha, esse aqui já não está conseguindo, hein? Já leva no médico para dar aquele remédio. Deixa ele lá para trás e avança. Não, vamos lá levar no médico, dá aquela Ritalina para ele, mãe, que aí ele vai prestar atenção. A gente já falou um pouquinho da Respiridor, o doutor falou de um remédio também que está meio na moda, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse diagnóstico. Mas realmente é uma situação que existe, né? O déficit de atenção ou déficit de atenção com hiperatividade. E se é bem diagnosticado, o paciente é bem medicado, melhora muito os sintomas, né? Mas a questão não é só medicamentosa, né? Ele tem que ter um acompanhamento diferenciado na escola, ele tem que ter um acompanhamento diferenciado em casa. E o paciente que apresenta déficit de atenção, ele não tem déficit de atenção só na escola. O problema dele não é só na escola. Em casa a mãe tem que falar uma mesma coisa 10 vezes, ele esquece as coisas que ele vê. Ele não consegue ficar parado assistindo televisão, não consegue assistir um programinha inteiro. Ele está muito sempre agitado, começa várias coisas e não termina. Olha, gente, isso é muito importante a questão do déficit de atenção, porque a gente até recebe aqui muitas mães preocupadas em relação a isso. Porque o filho não consegue acompanhar a sala, né? E às vezes é o déficit de atenção ali inserido e a mãe precisa prestar atenção também, a mãe e a família, que o doutor falou, que não acontece só no momento escolar. Então em casa precisa, né? Põe a toalha para a mãe lá no banheiro. Fala 10 vezes. Fala 10 vezes, chega tarde, a toalha está lá, no mesmo lugar, não é possível, né? Então assim, isso que o senhor falou é uma coisa que a gente não tinha pensado nisso, né? Porque geralmente a gente percebe, por exemplo, o autismo, o déficit de atenção,
essa questão também dessa tristeza, muito nesse ambiente escolar, né? Sim. Que a professora chega e fala, olha, a gente já conversava, seu filho tá diferente, tudo. Então eu acho que nessa parte do Covid também a gente tem que ficar atento em casa agora, né? Sim. Porque manter essas atividades, né? Eu acordava de manhã, tentar manter essa rotina. Alguma rotina, sim. E no caso do autismo, doutor? Todo mundo pergunta, né? Sim, tem até uma pergunta Então aqui. vamos lá. A Samantha, ela pergunta a opinião do doutor sobre o uso de óleos essenciais no tratamento de autistas para ansiedade e concentração. Olha, eu não conheço nenhum estudo que fale sobre os benefícios do uso desse tipo de substância no autismo. Porém, desde que não sejam substâncias tóxicas, toda a terapia adjuvante ela pode ser tentada, né? Eu não sou da linha de pensamento que fala, olha, não vai usar nenhum floral, não vai usar nada, vai tomar só risperidona, só Aristab, ou só Ritalina. Olha, se a mãe que conhece o paciente fala assim, doutor, depois que eu tirei o glúten da alimentação do meu filho, ele melhorou muito. Depois que eu tirei o açúcar da alimentação do meu filho, ele melhorou muito, ótimo. Então a gente fica assim. Erva de São João. Teve uma época que a erva de São João tem até um estudo, né? O importante Mas a ciência... Samantha, o importante é isso. Não é uma coisa ou outra. Não é assim, eu vou na igreja, então eu não preciso tomar remédio. Eu faço psicoterapia, então eu não preciso ir no psiquiatra. Eu uso só homeopatia, então eu não preciso da alopatia. Não é uma coisa ou outra, as coisas se complementam. É que nem as terapias, né, doutor? Sim. Você olha, mas ele melhorou tanto, deve ter sido a eco. Não tem só a ecoterapia, né? Ele tem a ecoterapia, ele tem a fono, ele tem a TO, ele tem a sensorial, tudo isso é um conjunto, né? Sim. E no caso do autismo, às vezes vai precisar pro resto da sua vida, ele vai ter essa rotina para esse desenvolvimento acontecer. Não, infelizmente, não tem uma varinha mágica que, né, falar... Quem dera tivesse. Quem dera, né, doutor? Isso estende-se também à maconha, doutor? Porque a Elizabeth pergunta sobre isso também. A cannabis, agora foi liberada a prescrição do extrato de cannabis aqui no Brasil, foi liberado pela Anvisa. Essa prescrição antes era liberada, mas só para substância importada. Então era um tratamento bastante caro, porque o paciente tinha que importar a medicação e tinha uma burocracia muito grande no momento da prescrição. Tinha que fazer um laudo muito grande, a solicitação da medicação, e o paciente ia gastar aí de 300 até 3 mil reais para fazer o tratamento com extrato de cannabis. Os estudos estão avançando, agora a Anvisa autorizou a prescrição dessa medicação aqui no Brasil, com venda em farmácias brasileiras. Só que não temos autorização para plantar a maconha, e então a gente não pode produzir o extrato aqui no Brasil. Então algumas empresas farmacêuticas estrangeiras vão ter que fazer a introdução da medicação no Brasil e nós vamos poder prescrever com receituário B ou receituário A. Não é uma panaceia, tá? Não é olha, agora vamos só usar extrato de cannabis, mas em alguns casos está se percebendo que tem benefício. E quais casos, doutor? Quais são os mais... Eu já vi muito na indicação para casos... né? Melhorou muito. Indicação para casos refratários, né? Os estudos mais avançados com o uso de cannabis estão relacionados a tratamento de dor crônica. Paciente que já não responde à morfina, que já não responde aos opiáceos, aos opioides, introduz o cannabis, muitas vezes tem muita melhora, né? Então, dor crônica, enxaqueca, epilepsia de difícil controle e agora, mais tarde, o autismo, né? Mas sempre assim, pacientes que não responderam ao tratamento convencional, via de regra é isso, tá? Então você não começa o tratamento de um paciente com Parkinson, por exemplo, direto com extrato de cannabis. Entendi. E não é fumar maconha. Não é fumar a maconha. Porque, na verdade... Na maconha você tem mais de 1.700 substâncias num cigarro de maconha. A gente pega só o canabidiol, faz o extrato e vai usar uma substância. É diferente de você... Já tem mães, né? Eu conheço algumas mães que já conseguiram. Sim. Judicialmente. Sim. E
e falam que tem uma grande melhora. Né? Sim, então, agora o que a gente precisa? De casuística, né? O que significa isso? Precisamos de mais casos que usem esse extrato para a gente poder ter estudos de segmento com o paciente, né? Porque o que a gente tem hoje em dia são relatos muito pontuais. Ah, eu usei e melhorei, né? Um usou e melhorou, mas tem gente que usou e piorou também. Né? Eu já atendi um paciente em consultório com mal de Parkinson e ele tomava a medicação convencional, né? Tomava levodopa, prolopa. Sim. E aí ele viajou para o Chile e lá no Chile é permitido o uso do extrato de canabidiol. E aí a família tirou o prolopa. Lá vem 5 minutos. Tirou o prolopa e deu o extrato de canabidiol para o paciente. Piorou. No Chile, em outro país. Em outro país. E aí chegou no consultório todo piorado. Desorganizado. Pois é, com todos os sintomas de parkinsonismo piorados por conta dessa intervenção muito intempestiva, né? Olha, o pessoal, vocês não estão vendo, mas aqui tem uma galera, que o Lucas está aqui, todo mundo aqui já com a plaquinha, 5 minutos, 10 minutos. A conversa tá boa. 5 minutos com intervalo, né? Tem que ter mais uma sessão. Como a gente está no assunto dos autistas, e a mamãe, eu creio, autista da Elizabeth, vamos só tentar responder a pergunta dela, que ela já deu na semana para nós, né, em relação ao ranger dos dentes do filho dela. Sim. Né, ele não range dormindo, só acordado. Né, medicação para ranger os dentes. No caso do meu filho de 7 anos, ele não range dormindo, só acordado. As medicações padrão ouro para tratamento do autismo são a risperidona e o Aristab, que é o aripiprazol. Porém, em alguns pacientes a gente também pode usar outras medicações, como por exemplo, ansiolíticos e antidepressivos, para deixar ele mais tranquilo, mais colaborativo. E essa questão de ranger de dentes pode estar relacionada a algum sintoma ansioso. Né? E ansiedade. Sim. E de repente pode ter acontecido, não sei se é o caso, Elizabeth, nessa fase de Covid também pode ser um fator que tenha desencadeado isso. Sim. Tá. Gente, olha, infelizmente a gente está quase chegando no final aqui. Nós temos aqui, doutor, um quiz. Tem mais perguntas demais? Tem, mas eu acho que a gente vai ter que chamar o senhor. Vai voltar. O doutor Frederico já é da casa. Porque a Regiane deixou uma pergunta, mas aí a gente já saiu muito fora do tema, mas acho que cabe mais um retorno. Cabe mais um retorno e também nós vamos deixar para vocês o telefone. O doutor daqui a pouco vai falar o telefone. Ixi, eu não sei de cabeça. A gente coloca depois aí no GC aí. E vamos pro quiz, que esse quiz aqui, vamos conhecer um pouquinho do doutor agora, porque ele conheceu um pouco das nossas vidas. Pinga-fogo, pinga-fogo, mas bem tranquilo. O psiquiatra sempre está apto a aliviar o sofrimento. Se pudesse dar um conselho para ser feliz, seria? Autenticidade, não se cobrar demais. Quando você está triste, você é o senhor, doutor? Você? Eu procuro me exercitar mais. Costuma me melhorar bastante o exercício físico. O mundo seria melhor se a gente fosse mais tolerante. Ser saudável é ser? Ser saudável é ser autêntico. Agora uma dica de livro, doutor. Aquele que você fala assim, vocês têm que ler. Ai. Pode ser o Pequeno Príncipe. Não, esse daí não vale. Eu quero a paz mundial, não vale. Olha, eu li um livro muito bom que eu adorei há algum tempo atrás, que chama Viva o Povo Brasileiro, se não me engano, que é do João Baldo Ribeiro. É um livro sensacional, ele faz uma história romanceada do descobrimento do Brasil, da mistura do português, do índio, do negro, e ele romancia isso, porém tem um viés histórico muito grande. Então você consegue ver a história do nascimento do nosso país e do jeito brasileiro de ser, e de onde vem e também de uma maneira romanceada. Eu acho que é Viva o Povo Brasileiro. Ok. Bom. Dandan, manda beijo para nós. Posso passar só o contato do Dr. Frederico rapidamente? Vamos lá, vamos anotar, pessoal. O e-mail dele, fred_abreu@hotmail.com. Ele está atendendo lá na Alameda Grajaú, 98, consultório A2, salão 022. Bom, não sei se esse contato aqui, depois eu coloco na edição. E ele atende por telemedicina. Se não quiser sair de casa,
ligue para o doutor Frederico que você vai assistir aí da sua casa, ele vai assistir. Vamos terminar com aqueles conselhozinhos. Vou ler um pouco. Querem um conselho? Seja feliz e não se importe com o que as pessoas falam de você. Elas não sabem nem metade da sua história, mas Deus sabe. Beijo, até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar falando aqui com a turma, sabe de quem? Da APAI Barueri. Vamos conhecer a APAI Barueri. Muito obrigada. Beijo, obrigada, doutor Frederico.